nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Glória a Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, versículo 19. Diz assim: o texto em que João envia mensageiros a Jesus. Enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir? Ou esperaremos outro? Então, João Batista foi aquele que batizou Jesus, conforme o livro de Mateus. E ele diz ali que ele viu o céu se abrir e ouviu uma voz, viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, na forma de uma pomba, e ouviu uma voz no céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, João, inclusive, João já famoso, já pregando o Evangelho, e, na verdade, pregando o batismo do arrependimento para os judeus, fazendo os judeus se voltarem de novo para Deus, se arrependerem dos seus pecados. E naquele momento, João reconheceu em Jesus o Filho de Deus. Mas, passado um tempo, a pergunta de João nos revela que, de alguma forma, ele ficou com dúvida. Ficou com alguma dúvida, talvez com um pouco de medo, uma preocupação. E por que isso? Certamente porque João estava na prisão. E como a Bíblia, como a palavra de Deus, ela relata muitas coisas e não dá uma noção de tempo para a gente, mas, graças a Deus, os estudiosos da Bíblia nos dão um conhecimento um pouco melhor, mas provavelmente porque João estava ali há aproximadamente 1 ano preso. 1 ano. Estava na prisão, esperando a sua sentença de morte. E João Batista, mesmo sendo um dos maiores personagens da Bíblia, Jesus mencionou ele como que não havia homem na terra maior que ele. Mas ele demonstra ali um momento de fragilidade, um momento de dúvida. E eu pergunto, quem não tem seus momentos de fragilidade? Na verdade, quem aqui nunca teve dúvida? Quem aqui nunca ficou com medo de alguma coisa, de alguma situação? Quem não sentiu isso? Lembrando agora, não tinha pensado, mas lembrando aqui, o medo que provavelmente o Leandro e o Vinícius tiveram ontem, quando viram ali uma emboscada, ouvindo as notícias, sabendo que pessoas têm morrido na Serra do Mar, e que Deus tenha misericórdia de nós, E com certeza eles ficaram com medo, Com certeza correram de medo. E é o que é normal, certo? E ontem nós fomos, ontem à noite, para Ponte Rasa, lá em São Paulo, na Zona Leste, lá perto de Guaianazes. A Sandra havia um convite para que ela pregasse ontem no aniversário da igreja cristã da família de Ponte Rasa, e eu fui com a minha esposa, nós dois, e eu confesso que eu fui orando, falei: Deus, nos guarda, porque a gente só ouve notícia ruim nessa estrada, que Deus tenha misericórdia. E sabemos que a porcentagem a possibilidade de você ser assaltado de uma certa forma, percentualmente é mínima, mas aconteceu com pessoas próximas a nós. E eu mesmo, em 2014, já sofri com isso. Descendo a Anchieta, nós tivemos um problema com uma pedra.
no nosso carro que furou o pneu. Né? Não era uma pedra, né? Devia ser um paralelepípedo. E eu desci com o pneu murcho, porque eu sabia que eu não devia parar. Então a gente tem medo. E eu e minha esposa ficamos com medo aquele dia. Nós paramos ali, antes de estar pronta a sair dali para o Cubatão e Guarujá, né? Nós paramos logo depois dela, quando você faz a volta. Parei ali, eu me lembro que aquela noite eu liguei para o Leandro. Falei, ora por nós. Foi a primeira pessoa que eu liguei. E agindo para que a minha filha não ficasse com medo, para não demonstrar, tentando tranquilizar. Mas o meu olhar para a Sandra dizia tudo, né? A gente conversava com os olhos. Né? Então os meus olhos diziam para ela, estou com medo, e os olhos dela respondiam para mim, eu também. E aí começou a chover, chegou o rapaz da Ecovias, e ele falou para mim, olha, você fez muito bem de não ter parado. E inclusive eles estão vindo assaltar aqui, ó, onde você está. Eles vêm roubar aqui. Aí eu falei para ele, então troca logo o meu pneu, por favor. Eu quero ir embora, não vou ficar aqui. Né? E deu tudo certo, graças a Deus. Deus foi tão bom que o meu pneu não estragou. Eu gastei R$20 naquele pneu. Eu já estava pensando, vou ter que comprar um pneu novo, mas Deus me livrou de todo mal. Mas Deus foi melhor do que eu imaginava, né? Mas é isso, irmãos. Quem não tem medo? Quem não tem, às vezes, num momento de fragilidade na sua vida, pense em desistir de alguma coisa. Pense em desistir. Tantos relatos na palavra de Deus, né? Homens que pensaram em desistir. Eu já preguei aqui sobre Elias. Elias pensou no momento, o Elias, um grande herói de Israel, né? Considerado o maior profeta do Velho Testamento. Elias, no momento, ficou com medo da Jezabel, da ameaça da Jezabel. Ficou cansado, provavelmente, fugiu e pediu para Deus a morte. Cansado. Mas continuando. Continuando nessa linha, quem não se desespera diante das tempestades da vida, podemos chamar isso, né? Como eu vou falar sobre tempestade agora, e vou dar um exemplo sobre isso na palavra, muitas vezes nós somos acometidos por tempestades, né? Figuras na nossa vida. Vem uma tempestade que você não espera. E Marcos 4 fala sobre isso. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 4. 4, versículo 35. Que diz assim, é um texto famoso, onde Jesus acalma uma tempestade. Diz assim a palavra, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, uma tempestade atingiu o barco dos discípulos. Veio de repente. E na nossa vida, as tempestades elas são assim, as tempestades da vida são inevitáveis. São inevitáveis. Aproveitando de novo o exemplo dos nossos amigos, eles acordaram de manhã, estava tudo bem, fizeram planos e de repente são assaltados. E começa uma tempestade rápida, como essa tempestade aqui. De repente, poderia ser pior. Graças a Deus não foi. Né? O livramento de Deus veio. Mas elas são assim, inevitáveis. Você não sabe
de repente aparece no meio do nada. Elas chegam para os ricos e para os pobres, chegam para os crentes e para os descrentes, para os homens de grande fé e os de pouca fé. Elas vêm em forma de enfermidade, de perda financeira radical, problemas de relacionamento na família, na vizinhança, na igreja e no trabalho. Elas vêm e se instalam em sua vida de uma forma que você não previa. E nós estamos sujeitos, como diz a palavra, às aflições dessa vida. Ninguém está blindado e protegido quanto a isso. Não tem essa blindagem, né? Nada vai me atingir. Eu vejo às vezes alguns pregadores que eu até gosto, falando com fé e talvez na sua impulsividade, que a crise não vai atingir a gente, a crise não vai chegar, não vou participar da crise, isso, aquilo. Mas a crise vem e pega todo mundo. E o importante é estar em Cristo na hora da crise. Amém? Porque as tempestades, elas são inevitáveis. E além de inevitáveis, elas também são inesperadas. Elas chegam de súbito, sem mandar telegrama. E muitas vezes elas chegam e colocam a nossa vida de ponta cabeça. Ninguém está programado ou preparado para uma tempestade. Ninguém. E quando nós lemos nessa passagem, você percebe que os discípulos foram pegos de surpresa por uma tempestade de vento. E aqui vale uma explicação, que esse mar onde eles estavam, o mar da Galileia, na verdade ele não é um mar, ele é um lago, né? Também chamado Lago de Genezaré. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Então, quando você está na margem desse lago, você olha para ele e você diz que é um mar na tua frente, porque você não vê margem de nenhum lado. Você não consegue enxergar, né? Você não consegue enxergar do outro lado. Eu tive a chance de estar diante do Rio Negro, lá no Amazonas. E é algo lindo e impressionante. Eu estava lá na rua, os irmãos me levaram para conhecer, eu e a Sandra, e eu vi o Rio Negro. Ali tinha uma praia, você tinha que descer uma escadinha, e ali tinha as margens do Rio Negro, tinha uma prainha, e você não via do outro lado. E é um rio. Quilômetros de largura, você não consegue ver. Nem chega perto da largura de 14 quilômetros, a largura desse lago. Mas você não consegue ver o outro lado. Então, quando você olha, aparece o mar. E o mais impressionante, né, aqui só um detalhe, é que os irmãos contaram para nós que na cheia a água vem na rua. E você olha ali a quantidade de metros, imagina, toda aquela imensidão subir tantos metros, você fala, misericórdia. Você não acredita, mas o Rio Negro ele chega naquela altura e há pouco tempo, né, acho que há 2 anos, ele bateu recorde. Né, a água chegou na rua e ainda subiu alguns centímetros. Então, é uma coisa que até um pouco assim assustadora. E estar no meio do mar, quando veio uma tempestade, deve ser assustador. E este mar é encurralado pela... aliás, tem outro detalhe, ele está abaixo do nível do mar. Outro detalhe sobre o mar da Galileia. E este mar, ele é encurralado pelas montanhas que se chamam Montanhas de Golã. E há um fenômeno que acontece naquela região, e de vez em quando isso acontece. Né? Vêm os ventos gelados que descem do Monte Hermon, do extremo norte de Israel, que é a maior montanha de Israel, Monte Hermon. E é uma montanha que sempre tem gelo. Então lá é muito frio, muito gelado. Ela sempre tem gelo no seu pico. E quando esses ventos descem, eles são encurralados pelas montanhas de Golã, e eles provocam uma tempestade de vento, e pega todo mundo desprevenido. E formam ondas imensas. E foi exatamente o que aconteceu. Eles saíram com o barco e, sem aviso, este fenômeno os pega de surpresa e o barco começa a encher de água.
e eles correm perigo de afundar. E com as tempestades da vida é assim também. Chegam de súbito, repentinamente, e muitas vezes nos enchem de pavor e temor. E elas são inevitáveis e inesperadas. E também aqui, mais uma palavra sobre as nossas tempestades. Elas são inadministráveis. Você não consegue administrar a tempestade. Eu não sei se vocês lembram, há 2 anos atrás, no dia 31 de agosto de 2014, teve uma tempestade aqui na praia no dia da caminhada. Quem estava ali com o seu cachorrinho, saiu correndo, teve que pegar os animaizinhos, colocar no colo, e uns só se protegeram que não adiantava correr. Foi uma tempestade de vento que deu aqui em Santos, que muitas pessoas dizem que nunca viram, né? Os mais antigos nunca tinham visto. E teve acidente, e teve gente ferida, e era barulho de ambulância vindo para cá e para lá, uma tempestade de vento. Pegou todo mundo, estava um dia de sol, ensolarado, bonito, e foi algo assim que o aviso que ela vinha, e até a chegada dela foi menos de 5 minutos. Uma corrente de ar gelado que se encontrou com ar quente, formou uma tempestade, uma ventania arrancou tudo que vinha pela frente. São desse jeito. Essa semana teve um tornado ali na região de Campinas. O pastor Nelson Trigo, da igreja de Biúna, ele nos mostrou, demandou umas fotos para mim com o rastro do tornado. Ele falou, olha, aonde o tornado não chegou, tenda de tecido, de plástico, não saiu do lugar. O vento não arrancou. Mas aonde o tornado passou, arrancou concreto. O vento. Ele falou que é assustador ver o que fez aquele tornado em Vargem Grande Paulista, do lado do acampamento. Ele falou assim, irmãos, passou pertinho do acampamento 48. Se tivesse passado no 48, tinha arrancado o teto, tinha sido um prejuízo imenso. Tinha derrubado tudo ali. Porque aonde ele passou, derrubou. Tornados, que antigamente não tinham no Brasil, agora tem. Mas é isso. Mas tem situações na nossa vida que parecem tornados, né? Vem arrancando tudo. Vem para tirar, para nos deixar, sim, preocupados, temerosos. E um detalhe aqui, voltando para a história, é que aqueles discípulos conheciam aquele lago com a palma da sua mão. Muitos deles eram pescadores. Eles eram pescadores, eram homens experientes do mar. Sabiam lidar com o mar, ali era o seu ganha-pão, eles viviam ali todo dia. Homens que toda madrugada estavam naquele mar trabalhando. Era território deles ali. Aquele mar era o lugar mais doméstico da vida deles. Porém, chega a tempestade e eles perdem o controle da situação. Eles não conseguem lidar com aquilo. Ficam desesperados. E talvez, amado, você esteja passando por uma situação destas em alguma área da sua vida. Talvez algo que você já conseguiu resolver em outros momentos da sua vida, mas hoje está fora do seu controle. Né? Algo que você não consegue mais resolver. Uma situação inevitável, inesperada e inadministrável. Você fica a ver navios. E a palavra de Deus conta que quando Paulo estava preso, indo para Roma de navio, houve uma tempestade tão forte que Paulo recebeu a revelação que o navio iria naufragar e que todos ali iriam ser salvos se não fugissem do navio. No livro de Atos 27. E todos foram salvos. Os soldados, o capitão acreditou em Paulo e não deixou que ninguém fugisse do navio. Ele falou, se alguém fugir, tentar fugir, vai morrer. Mas se todos ficarem no barco, não vão morrer. Eles vão ser salvos. O navio vai afundar, mas eles vão ser salvos. Mais uma lição para a nossa vida, amém? E tem mais uma verdade sobre as tempestades da vida. Elas também são a forma de Deus nos ensinar. Deus nos ensina através
das tempestades. As tempestades, elas são também instrutivas para nós. Nós tiramos lições delas. Então, presta atenção nisso. Eu vou ler o que eu escrevi. Nós não cremos em sorte ou em azar. Nós não cremos em acaso. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo de sua cabeça pode ser tocado sem que Deus permita. Então, nós podemos perceber que Deus permite que fios de cabelo na sua cabeça, na cabeça de alguns, sejam mais tocados, né? Certo, Jaime? Isso aí, né, meu irmão? Outros não, né? Você percebe que outros, Deus nem se incomoda com a cabeça do fulano, da fulana. Mas outros, Deus ali, ó, toca sem misericórdia, né? E Deus sabe o que faz, amém? Quando falam para mim assim, você é careca e narigudo, eu falo, já casei. Casei com uma mulher bonita, né? Tem uma música do mundo que diz que é dos carecas, que elas gostam mais. Então, meu amigo, eu estou bem na fita. Vou até beber água. Então, mas Deus, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que nem um fio de sua cabeça pode ser tocado sem que Deus permita. Nem um passarinho morre sem que Deus permita. Nem as folhas caem sem que Deus permita. Se Deus está permitindo você passar por uma tempestade, não é porque Ele quer te atormentar ou destruir você. Amém? Deus não tem essa intenção, nem esse propósito. Ele quer mesmo é fortalecer sua fé. Ele quer te ensinar a depender dEle. Né? Um exemplo aqui é como crescem os músculos do corpo. Com exercício, não tem jeito. Da mesma forma, sua fé só cresce se for exercitada. Nossa fé. Se você não precisa de fé, meu irmão, você não precisa de fé. Não precisa crer. Né? Só precisa de fé. Porque é verdade, você está tudo bem na tua vida, você está vivendo. Glória a Deus. Mas na hora que vem um problema, aí você precisa de fé. Aí você vai exercitar a sua fé, você vai ter que crer, você vai ter que confiar, você vai ter que usar as armas que Deus te ensina na palavra, você vai ter que orar, em alguns casos jejuar, você vai fazer suas campanhas de oração, você vai orar mais do que o normal. Ninguém vai ninguém vai precisar pedir para você orar. Ninguém vai precisar pedir para você vir na reunião de oração. Né? Ninguém vai precisar pedir. Eu lembro de um exemplo do pastor Paulo Júnior, lá da igreja Sal da Terra, de uma família na igreja, que a mulher e os filhos não faltavam. E tinha um irmão que ele não era frequente, não ia, mas ele era um executivo na empresa dele, um grande executivo, e ele não frequentava a igreja. Ia de vez em quando, mas se dizia um crente fiel. Aí ele ficou desempregado, a coisa bateu feia na vida dele, nenhuma porta se abria. Aí ele começou a ir na igreja, começou a ir nas reuniões de oração, começou a buscar a Deus, e a vida dele mudou. Ele não dava atenção para os filhos, não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para ajudar a esposa, não tinha tempo para nada. Aí um dia ele falou para o Paulo Júnior, olha para mim, olha, eu não estou aguentando, eu preciso de emprego. Ele falou, olha, eu vou te dizer, amigo, eu não sei se eu vou orar por você. Mas o Paulo Júnior fala isso brincando, é óbvio. Claro que ele orava, mas eu não sei, porque, olha, hoje, você é o primeiro a vir no apelo. Você brinca com os teus filhos, você gasta... Os teus filhos hoje dizem que o papai é o melhor papai do mundo. Tua esposa diz que você é uma bênção, que você dá atenção para ela, que você sai com ela. Você é o cara que mais lê a Bíblia hoje aqui na igreja, você é o cara que busca mais. Eu estou com medo de orar por você e se arrumar emprego. Estou me preocupando. De uma certa forma, ele tem razão, mas ele estava brincando. Mas é o que muitas vezes acontece. Na hora que bate uma tempestade, a gente se volta para Deus. Amém? E é isso. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Só crê em Deus
quem precisou crer. Só confia quem precisou confiar e só acredita no Deus dos impossíveis quem passou situações fora do seu controle e viu Deus agir. Amém, queridos? É assim que acontece. Né? Me lembro que em 2010 eu passei uma tempestade, ela veio de repente. 2010, naquele momento de prosperidade financeira, os aluguéis aumentando, certo? Os aluguéis aumentando e eu morando de aluguel, a minha filha naquele momento com 6 anos, nós no quarto apartamento, ela estava no quarto apartamento que ela tinha morado, eu mudando por causa dessa questão de aluguel, então você muda, vai aumentando, muda de apartamento. Aí eu fui para o 5º apartamento. E no 5º apartamento, né, eu tive que tomar uma atitude. E tive que me empenhar para orar e crer para que eu podia comprar um apartamento. Então, eu via Deus e entendi que Deus estava me empurrando para comprar um apartamento e sair do aluguel. E a minha esposa procurou muito, mas eu olhava para a minha situação, para a minha condição, no meio daquela tempestade, falava, eu não tenho dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar para Deus me dar a fé, para eu ter fé, para acreditar que eu consigo comprar sem agir de forma errada, mas crer que teria condições, que Deus iria me ajudar, que iria abrir as portas. E assim foi indo. E cada vez que eu punha o pé na água, Deus abria o mar. E de passo em passo foi indo até eu conseguir comprar um apartamento. E eu só fui vendo as coisas acontecerem porque eu fui indo. E a minha esposa atrás de mim, falando, vai que Deus vai ajudar a gente. E eu orando. Eu orei muito. Foi um momento que eu orei muito. Aqueles momentos da vida que eu vou orar, que você ora toda noite, durante meses, toda noite, pedindo para Deus, Deus, me ajuda a ter fé para sair dessa. Me ajuda a ter fé para entrar nessa. E sair da tempestade. Amém? Então foi isso, queridos. São tempestades. E eu vi, e eu tenho testemunho para contar. Essa é uma delas. Poderia contar um monte aqui. Mas vamos avançar. Então, olhando novamente para este texto, você vai perceber que ele é regido por 3 perguntas. Primeira pergunta. A primeira pergunta é dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Segunda pergunta, né? Que é a pergunta de Jesus. Por que sois assim tímidos? E terceira pergunta dos discípulos para eles mesmos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Amém? Então a primeira pergunta, mestre, não te importa que pereçamos? Não diz a Bíblia que Jesus estava ensinando o dia inteiro. Então, o dia inteiro ensinando, né? E eu vou dizer para vocês, irmãos, que quem ensina, quem prega, fica cansado. Né? Então, todo mundo que tem a oportunidade de ministrar a palavra aqui, sai cansado. Eu, quando prego, né, eu saio cansado e com fome. Fome, eu quero comer, eu quero sair daqui, eu falo, vamos para casa, que eu estou com fome. Quero sentar, estou cansado. Pregar cansa. E todo mundo diz isso, né? Aqui, que pregar cansa. Eu não sei porquê, mas cansa. Certo? Eu não sei se é porque a gente usa tudo da nossa vida, né? Usa energia. E também estamos diante de uma guerra espiritual, porque se tem alguém que não quer que eu pregue, é o diabo. Amém? Se tem alguém que não quer que você ouça, é Satanás. Se tem alguém que não quer que você entenda a palavra, é o diabo, não Deus. Né? Então, amados, cansa. E Jesus com certeza estava cansado. A pessoa fica cansada, isso é natural. Né? E, além do cansaço natural, tem um cansaço espiritual. Então, assim que o barco começou a se dirigir para outra margem, Jesus foi para trás do barco e dormiu. E dormiu pesado. E de repente começa a tempestade de vento. E eles vão tentando administrar a situação, e quando ela está fora do controle, eles vão até Jesus e o acordam e lhe fazem esta pergunta, até com um tom de censura e de acusação. Certo? Quem já não fez uma pergunta para Jesus num tom de censura e acusação? Né? Você fica bravo com Deus. Por que isso está acontecendo? Por que o Senhor deixa isso acontecer na minha vida?
E os discípulos falaram: mestre, não te importa que pereçamos? Você não se importa que a gente vai morrer? E na verdade os discípulos agiram da mesma forma que nós muitas vezes agimos. Há tempestades, crises em nossas vidas onde nós dizemos a mesma coisa para Deus, pois às vezes parece que Ele não está fazendo nada. Parece que Deus não está fazendo nada. A gente está na luta, está ali, dá a impressão que Deus não está fazendo nada. Eu já aprendi, irmãos, já aprendi na minha vida, que Deus está fazendo sim. Deus está agindo. Amém? Eu recomendo mais uma vez para vocês, para quem não leu o livro ainda, leia aquele livro. Né? O céu é de verdade. O céu é de verdade. Tem o filme no YouTube, mas eu recomendo que você leia o livro. Deus vai falar com você. Amém? É uma experiência de uma família tremenda, onde eles veem ali que Deus está agindo, quando você pensa que Ele não está fazendo nada. Deus está vendo. Amém? Então, parece que Deus não está fazendo nada, de que Deus está silencioso. Silencioso Ele está mesmo. Né? Distante, de que Deus está dormindo, que nem Jesus aqui. Deus, o Senhor não está fazendo nada? O Senhor não está vendo minha crise? E são estas as tempestades que nos alcançam e querem que nós, muitas vezes, desistamos de coisas importantes na nossa vida. Eu já tive vontade de desistir de emprego. Já tive vontade. Eu já desisti de um emprego. E já contei a história. Depois tive vontade de desistir do outro. E aí eu estava mais instruído, mais experiente. E aí eu não caí nessa. Então, já tive vontade de desistir dessa igreja, no comecinho dela, no primeiro ano. A luta pegou, né? Foi quando eu descobri que ser pastor não é fácil, que não é brincadeira. E no meu primeiro ano, sem muita experiência, 29 anos eu tinha, então, tinha momentos que o nosso consolo, meu e da Sandra, era a gente achar que o nosso tempo aqui estava acabando. Né? E às vezes você acha que o tempo está acabando. E eu recebi até palavra de que o meu tempo tinha acabado, que isso, aquilo, e não se concretizou a palavra. Né? Que não vinha de Deus. O tempo não acabou, não. Né? Não acabou, graças a Deus. Estamos aqui, 20 anos depois. Aleluia. Mas vem situações em que o diabo quer que você desista, que você não acredite mais, né? Porque a tempestade está muito difícil de suportar. Continuando, amados. Aqui. O interessante é que estes discípulos estavam justamente fazendo o que Jesus havia dito que eles fizessem. Jesus falou para eles: olha, eles entraram no barco, Jesus falou: vamos para outra margem. Eles estavam obedecendo a ordem de Deus. E por isso, muitas vezes, você vai estar fazendo a vontade de Deus e, de repente, a tempestade aparece. E aí você não entende. Poxa, eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. E vem essa tempestade. Né? Vem essa situação. Eu estou fazendo. A palavra de Deus nos conta que Jonas entrou numa tempestade. E o barco ia afundar. Mas Jonas estava em desobediência. Certo? Deus mandou ele ir para Nínive e ele entrou no barco com destino a Tarsis. Ele estava indo para um caminho oposto, porque ele estava fugindo daquilo que Deus mandou ele fazer. E veio uma tempestade, e os homens ali começaram a pedir para Deus revelar o que estava acontecendo, até que chegaram em Jonas. E Jonas falou: não, o barco vai afundar mesmo por minha causa. Vocês querem que o barco não afunde? Me joga no mar. E vocês vão ser salvos. Os homens hesitaram um pouco, aí quando o barco estava quase afundando, joga o cara no mar, faz o que ele está mandando, e a tempestade passou. Mas eu não vou pregar sobre Jonas hoje. Mas como entender? Você está fazendo a vontade de Deus e agora está enfrentando uma crise.
Deus não é justo. Deus não sabe o que faz. A gente pensa muita coisa. E, amados, na nossa vida é assim. Muitas vezes Deus não está com pressa em resolver nosso problema. Isso que é mais difícil. Na verdade, nós temos pressa. Deus não tem pressa. Ele não chega atrasado e nem antes. Ele chega na hora em que tem que chegar. Quando Jesus chegou em Betânia, quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava morrendo, quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava morrendo, Lázaro já tinha morrido. E aí Jesus ainda demorou mais 2 dias. Então Jesus chegou lá 4 dias depois da morte de Lázaro. Quando Jesus chega em Betânia, a primeira palavra de Marta para Jesus, ela não falou assim, Shalom, Jesus. Né? Seja bem-vindo ao Mestre. Que bom que você chegou. Estava ansiosa por te ver, Jesus. Ela não disse, glória a Deus. Né? Ela falou assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela deu uma bronca em Jesus. Ela falou num tom de censura. Onde é que você estava? Onde é que você estava, Jesus, que você não estava aqui para curar meu irmão? O que você estava fazendo? Olha a tempestade aqui, está caindo chuva de canivete na minha cabeça. Meu irmão morreu. Né? O pior já aconteceu. E aí, Jesus pede para ver Lázaro. E ela fala, mas Jesus, já está fedendo, 4 dias o cérebro já foi, os bichinhos já comeram tudo. 4 dias, Jesus? 4 dias está cheirando, já está fedido isso aqui. Não tira essa pedra que nós vamos sentir cheiro de carne podre. Né? Ela falou, já cheira mal. E Jesus, ali, manda tirar a pedra e ressuscita Lázaro. Amém? Ele não chegou atrasado. Ele chegou na hora que ele tinha que chegar. 4 dias depois. Não tem mais o que se fazer, para Deus sempre tem. O pior já aconteceu, agora não tem mais o que seja feito. Né? O defunto já está enterrado. Para Deus tem jeito. Amém? Ele pode reverter a tempestade. Ele pode mudar tudo. Tem jeito para ele. É o que Jesus nos fala. Aleluia. Então a segunda pergunta. Por que sois assim tímidos? E a Bíblia nos conta outro relato de tempestade de vento no mar da Galileia. Em Mateus 14. Vamos abrir lá. Mateus 14, Jesus anda por sobre o mar. 22, diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. De novo, eles estão fazendo o que Jesus mandou ele fazer. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus gosta de pregar peça também, né? Porque aqui, meu irmão, o que ele esperou? O que ele esperava que os discípulos iriam pensar? No meio de uma tempestade. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Eles acreditavam em fantasma, brincadeira. E tomados de medo, gritaram. Então vocês imaginam, irmãos? Eles ficaram apavorados, eles gritaram. Você já imaginou os 12 gritando? Não é? Parece aqueles filmes de terror ou de comédia, não sei. Os caras gritam de... Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor,
Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo no barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, quando eu estiver no céu, eu vou pedir para Jesus me mostrar esse videotape. Eu quero ver como é que foi. Eu quero ver quantos passos Pedro deu na direção de Jesus. Eu quero ver Jesus tirando Pedro da água e os dois voltando, andando sobre o mar, até o barco de novo, com aquelas ondas batendo neles, o vento. Deve ser algo tremendo. Que cena maravilhosa para nós vermos. Eles morreram de medo. Mas então, amados, nesse momento Jesus não está com eles. Nesse primeiro relato do mar, Jesus aparece andando sobre as águas. Então, quando eles saíram por ordem de Jesus, também eles são pegos por um vento forte. Eles remam, se esforçam e a noite avança. Já era depois das 3 da madrugada, quando eles veem Jesus caminhando sobre as ondas na direção deles. Eles ficam tão espantados que pensam ser um fantasma. Jesus grita para eles, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Então, vejam que Jesus aqui, ele muda a ordem das coisas. Nessa outra tempestade. Por isso que elas nos ensinam. As tempestades da vida, como eu falei, também são instrutivas. Jesus muda aqui a ordem daquilo que ele faz nessa tempestade. Na primeira tempestade, Jesus primeiro acalma o mar, para depois acalmar os discípulos. Na outra situação, primeiro Jesus acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Duas coisas diferentes aqui, mesma situação. Por que ele faz isso? Porque muitas vezes Jesus percebe que a tempestade que mais atormenta você não é a tempestade que está do lado de fora, mas é a tempestade que está dentro de você. É o que você está sentindo. A ansiedade, a angústia, o medo de que tudo vai dar errado, o medo de que Deus não vai te ajudar. E aí ele primeiro acalma o seu coração. E depois ele acalma a tempestade. Eu já passei por situações assim. Eu já passei por uma situação que era uma tempestade na minha vida. Eu orei, já dei testemunho aqui. Deus falou comigo, eu abri a Bíblia. Deus falou comigo que Ele me ouve e que Ele me vê. Depois que eu fiz a pergunta, eu fiquei todo arrepiado. Deus acalmou a tempestade que estava dentro de mim. E a tempestade que estava fora de mim durou mais quase 1 ano. E eu nem me preocupei com ela. Porque quando ele acalmou a tempestade que estava dentro de mim, não me importou mais o que estava acontecendo do lado de fora. Falei, Deus falou comigo, eu senti Deus presente comigo, fiquei arrepiado. Deus me deu um versículo de que Ele sempre me vê e sempre me ouve. Eu não perdi mais 1 noite de sono por causa daquele problema, que era uma tempestade. Virou uma chuvinha para mim. Estava caindo uma tempestade e eu sentia como uma chuva. E Deus me ajudou a passar por ela, porque Ele acalmou o meu coração. E Jesus quer acalmar o teu coração hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Então, amados, presta atenção, o teu Deus é poderoso tanto para acalmar as tempestades do lado de fora, como do lado de dentro. Porque Jesus chegou na tempestade de Mateus 14, andando sobre as águas. Ele literalmente chegou andando sobre a tempestade, porque ele queria mostrar para os discípulos que aquilo que ameaçava eles, que conspirava contra a segurança deles e causava medo e pavor, Jesus estava dizendo quase que literalmente, está debaixo dos meus pés. Aleluia! Seja qual tempestade for, Jesus vem andando sobre elas. E ainda leva Pedro para andar junto com ele. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a terceira e última pergunta. Quem é este? Os discípulos fazem para eles mesmos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Quem é esse? Né? E a gente podia aqui fazer aqui todo um relato teológico, mostrar quem é Jesus, desde do Velho Testamento, como Jesus falou para os 2 discípulos de Emaús que estavam incrédulos, indo para Jericó, e Jesus encontra eles no caminho e começa a falar com eles, depois que ele foi crucificado, e os discípulos, você não sabe o que aconteceu? Você não é daqui? Parece que você não assistiu televisão, você não viu? Está nas manchetes, está todo mundo sabendo do assalto lá dos meninos, né? Está já na internet, está na tribuna. Só você não sabe o que aconteceu? Aí o rapaz, não, aí o Jesus diz para eles, não sei. Aí eles contam para Jesus, aí Jesus abre as escrituras e começa a dizer para eles tudo o que havia de acontecer com o Filho de Deus. E quando aqueles homens vêm, que ele era instruído, olha, fica conosco aqui, vamos tomar ceia, vamos partir o pão. Quando eles partiram o pão, os olhos deles abriram e viram que é Jesus. E voltaram correndo. Então a gente podia falar aqui quem é Jesus, mas quem é Jesus na tua vida? Né? Se eu perguntasse para você hoje, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente podia falar que ele é o Filho de Deus, a verdadeira estrela da manhã, aquele que no livro do Apocalipse tem olhos como de fogo, brilha como a luz do sol, está montado em um cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e com o sopro da sua boca destruirá o anticristo, que sua língua é como uma espada. Amém, queridos? A gente podia falar que Jesus é esse, maravilhoso, forte, invencível, leão da tribo de Judá. Glória ao nome do Senhor. Mas eu pensei em falar o que é Jesus para a minha vida. Né? Como eu estou pregando aqui, e eu tenho a palavra. Quem que é Jesus para a minha vida? Jesus é aquele que um dia respondeu uma pergunta para mim no meio de uma multidão e mostrou que eu estava sendo ungido. Mostrou antes de eu vir para Santos, antes de eu saber que eu ia ser pastor. Jesus mostrou para mim, numa visão, que eu estava sendo ungido, que ele estava me ungindo para a obra de Deus. Eu não sei se você, meu irmão, tem o hábito de escrever as coisas. Você esquece. Você deveria escrever as coisas que lhes acontecem, para vocês lembrarem um dia o livramento que Deus me deu. Escreve o que Deus fez um dia na minha vida, porque vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter frustração na tua vida, vai ter decepção. Tem na vida de todo mundo, não é profecia, não diga assim, está amarrado, irmão, porque não vai funcionar. Isso não tem, como eu falei, não tem blindagem. Se com Paulo acontecia, se acontecia com João Batista, se acontecer com todos os homens, vai acontecer com a gente. Vem as coisas que nos fazem o quê? Exercitar a nossa fé e saber que Deus é Deus. Quando você fica um dia, esse Deus, que eu posso falar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece, é o Deus que num dia, que a minha geladeira não tinha nada. Tinha nada. Eu saí de casa. E eu fui. Num dia Deus permitiu isso acontecer. Ele tinha um plano, um propósito. Ele não estava assim, brincando comigo. Ele tinha um plano para mim. Ele tinha um plano de exercitar a minha fé. E não tinha nada na geladeira. Nem ovo. Nem ovo. Eu saí de casa e falei para a Sandra, faz arroz e ovo. Arroz tinha, não tinha ovo. E aí eu cheguei, saí para falar para ver minha sogra falou, olha, tem um irmão que ligou para você, vai na casa dele. Eu fui na casa do irmão, eu não tinha telefone em casa, porque eu tinha alugado o telefone, porque naquele tempo a gente alugava telefone, e não faz muito tempo assim, viu? Eu vou falar para essa turma aí. Vocês já eram nascidos, né? E aluguei o telefone, cheguei na casa do irmão, o irmão contou uma história de um milagre, de um negócio que só Deus faz. Fala lá o irmão, assim aconteceu, tal, chegou, resumindo. Foram levar 2 cestas enormes para ele, porque ele tinha ficado desempregado. Ele tinha ficado desempregado na sexta. Ele ia receber indenização.
Ele falou assim, irmãos, eu tô bonito, irmão, eu estou bem na fita, estou cheio de dinheiro, eu não preciso disso. Aí o irmão que levou a cesta lá, tinha levado do tatapai, falou, olha, fica aí, porque é para alguém, eu não vim aqui à toa. Aí o irmão, ele era bem espiritual e falou, amém, é para alguém. Ele fez uma oração e falou, Senhor, essa cesta não é para mim, mas ela não veio do Tatuapé até aqui. Era uma cesta, 2 cestas enormes. 2 cestas enormes, com tudo que você imagina. E aí ele orou e Deus mostrou para ele em visão. Ele me viu na frente dele. No domingo à noite. Na segunda de manhã, eu não tinha nada em casa. Eu cheguei naquele momento, cheguei na casa dele, ele me contou a história e falou para mim assim, estava desempregado. Ô irmão, você não está precisando? Eu olhei para ele e falei assim, não estou. Morrendo de vergonha. Porque eu estava precisando desesperadamente. Eu sabia que a coisa estava feia, mas eu não sabia que nem ovo não tinha. Então assim, eu sabia que a tempestade já tinha chegado, mas eu não sabia que já estava caindo granizo, né, em casa. E aí, ele com todo amor falou, ô irmão, puxa vida, você não está precisando mesmo? Aí eu olhei para ele assim, né, ele me quebrou, eu falei, não, irmão, estou precisando sim. Então, irmão, é de Deus, irmão. O Espírito Santo fez isso, até me mostrou você em visão, meu irmão. Aí eu entendi que Deus estava me moendo e me ensinando a ser humilde. Deus estava quebrando o meu orgulho. Eu precisava que o meu orgulho fosse quebrado. Eu nunca mais precisei de uma cesta básica. Mas no dia em que eu precisei, Deus estendeu a mão para mim. No dia em que eu precisei, Ele me ajudou e me deu uma grande lição. E eu levei aquela cesta para casa, eu enchi a minha geladeira. E você sabe que tinha em cima, irmãos, o pessoal lembra aqui, né? Em cima de tudo aquilo, tinha, para não quebrar ovo, um saco com uma dúzia de ovos ali, assim, ó. Não estava nem no granel, estava ali. Só assim, o ovo assim, tilintando. Tum, 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 né? Esse é o meu sinal do meu amor por você. E eu comi o ovo frito naquele almoço. Cheguei em casa com aquilo, a minha esposa estava em casa, ela foi passar roupa, e ela estava ouvindo uma fita, uma pregação que o irmão tinha pregado no domingo, na igreja. Como ela era do Ministério Infantil, eu vou contar uma coisa para vocês, naquele tempo, o pessoal do Ministério Infantil era uma bênção que nem os de hoje. Fiquem em paz. Eles perdiam as pregações de domingo, eles compravam o cassete, a fita cassete, e ouviam a pregação. A Sandra ouvia todas as pregações. Aí você vai, pastora, porque deu sorte na vida. É, sim. Né? Ouvia todas as pregações. Ela não podia estar no cultinho. A Elaine é a mesma coisa. Ela era do cultinho também. Elas ouviam, era um hábito, todo mundo tinha. Hoje está no YouTube, meu irmão, você clica ali. Acho que nós estamos pregando muito mal. Misericórdia. Mas, está lá. Está fácil. Antigamente era mais difícil, o pessoal se esforçava e pegava. Não quero perder. Aí ela foi ouvir a pregação. O nome da pregação era Jeová Jirê. O Senhor proverá. E ela, quando eu saí de casa, ela foi olhar a geladeira e viu que não tinha ovo. Em vez de ficar gritando desesperada, ela foi passar roupa. E foi ouvir a fita. Deus está lá. Aí o homem de Deus faz o apelo na fita. Né? Quem está precisando do milagre que o Senhor vai prover na tua vida, ela ajoelhou, foi no apelo, ela teve uma visão de um anjo do lado dela, ajoelhando com ela. Então, irmão, quando Deus estava trabalhando comigo, trabalhando com ela em casa, quando terminou o apelo, ela levantou e bati na porta. Eu abri a porta, falei, olha o que Deus mandou. Entendeu? Deus falou com ela, Deus falou comigo. Amém? Passou a tempestade. Eu enchi minha geladeira, catei o que estava ali, fui na casa de um irmão que estava desempregado, enchi a geladeira dele, saí de lá, e aí a irmã falou assim, pastor, não era pastor, falou, deixa aí, que o meu cunhado também está precisando. Encheu a geladeira do cara. 3 geladeiras, irmãos, era muita coisa. Era 2 engradados assim, ó. Encheu 3 geladeiras. Quando vem o milagre do Senhor, irmãos, ele sobeja, transborda. Vem mais do que você precisa. Amém? Deus quando faz, meu irmão, acabou. Deus fez.
Pô, nunca mais, irmãos. Deus é bom, né? Aprendi uma lição, sai pregação, sai testemunho para me lembrar de quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu nunca mais esqueço, porque eu tive uma experiência com ele. Eu marco as experiências que eu tive com ele. Eu não esqueço as experiências que eu tive com ele, para saber que na hora da tempestade, ele não vai me desamparar. Ele vai estender a mão dele. Ele vai me ajudar. Ele vai me socorrer, ele vai te socorrer na tempestade. Fala para o teu irmão, ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Aleluia. Glória a Deus. Ó, eu relacionei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou contar só esse, amém? Senão vocês não vão aguentar. Então, amados, refletindo sobre uma outra pergunta. Se Deus nos ama, por que Ele permite a tempestade? Se Deus nos ama, por que o mar da vida não fica sempre calmo? Eu creio que uma das respostas seria, porque as maiores lições da vida não se aprendem quando o mar está calmo, mas sim nas tempestades. Deus não envia tempestades para nos destruir, mas sim para que reconheçamos nossa dependência total dEle e que sem Ele nada podemos fazer. Nas duas tempestades, Jesus termina deixando os discípulos perplexos. Ficam ali. Né? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E na segunda, eles adoram e dizem, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Fica de pé, querido. Glória a Deus. Irmãos, ó. Você crê que Deus está aqui? Então eu quero orar. Se tem uma tempestade dentro de você ou fora de você, vem aqui na frente para a gente orar, amém? Essa palavra veio de Deus para as nossas vidas hoje. Vem para a gente orar. Vamos orar com fé. Aleluia. Deus quer acalmar a tempestade. Ele tem o poder para acalmar essa tempestade na tua vida. Aleluia. Ele nos mostra que Ele anda sobre a tempestade. Glória a Jesus. No livro de Naum diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Deus que nós servimos, queridos, para Ele tempestade não é nada. Ele tem ela debaixo dos pés dele. Então, meu irmão, talvez a tempestade que está do lado de fora não passe, mas a tempestade do lado de dentro, em nome de Jesus, vai passar. Ele vai te ajudar a passar por ela. Ele já fez isso na minha vida. Ele vai te ajudar a suportar, a ficar calmo. Deus está no controle. Aleluia. Ele ama você. Ele é misericordioso. Ele estende a mão sobre nós todos os dias. Ele nos diz na sua palavra que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lembre-se disso toda manhã quando você acordar. Agradeça a Deus, seja grato. Não reclame do dia, não reclame do trabalho, não reclame se não tem trabalho. Fala assim, obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Obrigado porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor, como está lá no Salmo 94, versículo 9. Aquele que criou o ouvido não ouvirá, aquele que criou os olhos não verá, ele te ouve e te vê todos os dias, aleluia! Glória ao teu nome. Deus, eu quero pedir essa noite pelos meus irmãos que estão aqui, passando por uma tempestade. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, no nome de Jesus. Tem misericórdia dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Olha para o coração, olha para a aflição que cada um está sentindo. Tua palavra nos diz, Senhor, sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas petições. Não andeis ansiosos por coisa alguma, sejam conhecidas diante de Deus.
todas as vossas petições, todas as vossas necessidades. Fala para Deus no teu lugar, o que você precisa. Fala aí no teu lugar, você que está aqui na frente, fala para o Senhor: Deus, me dá paz. Senhor, dá paz para os teus filhos. Pai, eu quero pedir no nome de Jesus, que todos aqui possam dormir todas as noites, possam ter um sono tranquilo, um sono de paz, com a certeza de que o Senhor, como está registrado na tua palavra, nos dá um sono tranquilo e prepara para nós o alimento. Aleluia! Glória ao teu nome, Deus maravilhoso, poderoso. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos essa tempestade no coração dos teus filhos, esse medo, Deus. O Senhor hoje nos mostra e nos diz para ficarmos calmos, que o Senhor está com teus pés sobre a tempestade do medo, da dúvida, da ansiedade, do dia de amanhã. Senhor, o Senhor nos diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, mas buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Abençoa e acalma hoje cada coração no nome de Jesus. Traz a tua paz que excede todo entendimento sobre cada um dos teus filhos aqui, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, traz a tua paz sobre cada vida, sobre os que estão com medo, sobre os que estão com problema financeiro, sobre os que estão com problema no casamento, sobre os que estão com problema na família, ou com problema de enfermidade, ou com problema no trabalho. Traz a tua paz, Senhor. Dá paz para o teu filho e começa a mostrar para ele que o Senhor está cuidando de toda a situação. O Senhor está cuidando da tempestade que está do lado de fora. Senhor, o Senhor está cuidando de tudo, Deus. E é o Senhor que permite ela, e que a fé de cada um no nome de Jesus seja exercitada, e que cada um saia daqui com a fé que o Senhor deseja que eles tenham, aprovados em nome de Jesus. Senhor, entendendo que Deus cuida de nós, Deus cuida de mim. Deus é bom, maravilhoso e misericordioso. Pai, Senhor, aquilo que nós não sabemos e aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos e pedimos agora. Acalma a tempestade do lado de fora, em nome de Jesus. Acalma essa tempestade com o teu poder, Deus. Nós te pedimos isto. Acalma, Senhor Deus, essa crise, Senhor Deus, essa confusão que o diabo criou. Nós repreendemos aquilo que vem das trevas, aquilo que vem do inferno, o mal entendido, a desconfiança, Senhor Deus. Senhor, a contenda nas palavras, Senhor Deus amado. Senhor, desfaz agora a arrogância, Senhor Deus, a soberba. Deus, Senhor, desfaz isso na vida dos teus filhos, Deus amado. Senhor Deus, desfaz o desemprego, Senhor. Põe a tua mão, nós pedimos como igreja, põe a tua mão sobre cada um dos teus filhos, sobre a necessidade, Senhor, sobre a necessidade financeira, sobre a conta que precisa ser paga amanhã, essa semana. Põe a tua mão, Deus. Faz o milagre, manda, Senhor Deus amado, de onde ninguém espera, o milagre sobre cada um dos teus filhos, ó Deus. A providência divina, Senhor Deus amado. Senhor, derrama a tua chuva, Pai. Derrama a tua água, Senhor, como hoje a tua filhinha orou aqui por mim, que, Senhor Deus, eu seria como, Senhor, a água das fontes do Senhor, que vem matar a sede. Senhor Deus, que a tua água hoje venha matar a sede dos teus filhos, que venha a tua água, Senhor, que refrigera, que cura, que sara, que lava, Senhor Deus amado, as feridas, que lava as sujeiras, ó Deus amado. Traz a tua água que limpa, Senhor, que sacia a sede sobre os teus filhos, a tua água que cura, que revigora, Senhor Deus amado, a tua água que traz vida sobre eles. Nós repreendemos a morte, nós repreendemos a desistência, Senhor Deus amado, nós repreendemos, Senhor Deus, o medo, nós repreendemos a confusão, Senhor, repreendemos a imagem que o diabo quer que nós vejamos, ó Deus. Senhor, nós repreendemos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós olhamos para o Senhor, para o Deus potente, para o Deus poderoso, aleluia,
que está conosco, que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos, Senhor. Senhor, nós confiamos nesse Deus que nos guarda, que cuida de nós e que nos tem protegido. E é esse Deus que está hoje guardando os teus filhos e trazendo paz no meio de toda a tempestade. Está hoje cessando tempestades nos corações e tempestades fora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus.